Peraí. Bom, vamos lá então. Denis, Ai, Bem, desculpa. quanto tempo que tem que parar? 3 segundos? Vamos lá, Renato. Vamos pro alto. Renato, volta. Quem começa? Você quer começar, Felipe? Eu vou engatando? Vamos Desculpa, cara. Aces, quinto andar. Ao longo de vários episódios, a gente vem falando sobre a construção de novos negócios, mostrando a história de algumas startups que passaram pela Aces, de algumas startups que eu tive o prazer de conhecer, e explicando um pouco da teoria de validação, de criação de projetos. Hoje, a gente vai cair a fundo no desenvolvimento de um novo negócio pela perspectiva jurídica. Esse papo com a Jéssica e com o Felipe tem por objetivo trazer para você os conceitos básicos da formação de uma sociedade, quais são as conversas desconfortáveis que você vai ter que ter com seus sócios, quais são as responsabilidades implícitas em ter no seu cartão de visita o título de CEO ou diretor, e quais são as cláusulas mais comuns utilizadas nos contratos que visam firmar os acordos entre os sócios. Ele é um papo que tem por objetivo conscientizar você que está entrando nesse meio a saber aonde que você está se metendo e conseguir fazer com que a base do seu projeto juridicamente seja sólida. Alguns pequenos cuidados que você toma no início causam grandes efeitos no meio e ao final da sua jornada. Espero que vocês gostem, o papo ficou muito legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Denis Ferrari, CEO da Aces Inovação, criador do método Aces e host desse humilde podcast chamado Inovação com Y. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre sociedade, sobre as questões burocráticas de você abrir uma empresa e os cuidados que você tem que ter na hora de fazer os acordos societários e os contratos de vesting, que a gente vai saber em detalhes o que é ao longo do programa. E como eu não sou especialista, como eu sou hoje o mais burro da mesa, eu chamei para esse papo comigo duas pessoas que ajudam a gente na vertical jurídica, né? Uma delas vocês já conhecem, que é a Jéssica do Elas Resolvem, que estava no episódio de Mulheres na Inovação. Tudo bom, Jéssica? Ei, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. já até decorei o início da chamada. Jéssica, para quem não viu o episódio que você participou, se apresenta e fala quem você é na fila do pão. Oi, gente, boa noite, meu nome é Jéssica. Eu sou, além de advogada, também fundadora e CEO da Elas Resolvem, mas como a minha carreira de advocacia ela já tem uns 5 anos, eu sou formada pela FDV e tenho um pós em Direito Empresarial pela FGV. Atuo com startups já há uns 2 anos, mas além disso eu também trabalhei com mediação. E nesse tempo, atuando como advogada, eu utilizo algumas técnicas da mediação, porque principalmente para lidar com a questão de sócio, a gente precisa priorizar demais o diálogo. Então vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje. Show! E para a roda, eu também trouxe o Felipe Valfri, que é um cara muito próximo da Aces, que eu tive o prazer de conhecer. Acho que a gente se conheceu no ano passado, inclusive num evento do Léo, da UIS, que foi a primeira vez que a gente se viu, ano passado retrasado. Estamos tentando fazer algumas coisas juntos, mas eu vou deixar você se apresentar aí e contar pra galera quem é você. Fala aí. Denis, legal, muito obrigado pelo convite. Eu acho que foi realmente o ano passado, sempre em eventos, né? Sempre bem envolvido aí no ecossistema. Bem, eu sou o Felipe, eu sou advogado. Hoje eu ajudo startups, habitats de inovação e corporações a interagirem com o direito. Não só do direito a gente vive, né? Eu também sou startupeiro, então também tenho a minha startup, que é a Inlaw, que é a primeira escola de inovação jurídica no Espírito Santo. E esse tema que vocês trouxeram hoje, ele é bem relevante porque é uma dor real de todas as startups que normalmente a gente atende. E a gente vê um desafio muito grande em definir algumas regras, principalmente no início do jogo, né? E isso é bem relevante até para a saúde do negócio. Espero conseguir contribuir hoje aí com vocês.
Então, para você ouvinte, veja que a gente é foda em curadoria, porque a gente não só trouxe 2 pessoas que entendem muito do tema, mas também trouxemos 2 pessoas que estão no mundo das startups, empreendendo e participando ativamente, cada uma com o seu projeto. O projeto do Elas você vai conhecer no episódio de Mulheres com Inovação, onde ela falou um pouco mais a fundo do projeto. E o projeto do Felipe, a gente vai deixar os links aqui embaixo para você poder conhecer o InLaw, que é InLaw que fala, né, Felipe? É isso aí. O InLaw, que é um projeto muito bacana. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Vamos para os nossos recadinhos iniciais e a gente volta para o papo. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da ACES Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a ACES é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Para começar o nosso papo, uma das coisas mais delicadas das conversas iniciais quando a gente está iniciando um negócio já com sócios, né, com pessoas que a gente visam ser os nossos sócios, é a gente discutir a separação no momento do casamento, né? Que é mais ou menos a impressão que a gente tem quando a gente vai ter que decidir algumas coisas que são importantes ali no início. Não são geralmente cômodas de você conversar, mas se você não conversar, os problemas oriundos dessa não definição, eles geralmente são bem mais problemáticos do que a conversa em si, né? E aí, para contextualizar quem está ouvindo, aqui na ACES a gente tem algumas métricas com relação a projetos iniciantes, e o nosso cenário mais comum são as startups começarem com 2 ou 3 pessoas na fase da ideia. Esse é meio que o cenário correto, padrão dos projetos que chegam aqui. Geralmente, quando os projetos chegam com mais do que 3 pessoas, a gente identifica alguns problemas comuns, que também ocorrem com 3. Mas vamos lá. Geralmente as pessoas entendem que mais sócios vai ser menos trabalho para cada um, mas não consideram um problema de gestão, né? E que nem todo mundo vai se dedicar de maneira igualitária no início do projeto. Isso é uma das primeiras grandes decepções com relação ao mundo ideal e o que acontece na prática quando você começa a botar todo mundo para trabalhar. Essa é uma primeira coisa. Então é normal que as startups que comecem com mais gente ou morram por briga por conta de trabalho ou que reduzam o seu quadro até ficarem 2, 3 ou até mesmo uma pessoa, muitas vezes, que é o head ali, né? E mesmo nesse cenário de 3 pessoas, as pessoas não têm uma conversa franca sobre quem é o diretor, quem é o líder do projeto, quem é o CEO, quais são as responsabilidades de cada um no projeto, e isso tende a não ser uma coisa muito óbvia, porque projetos inovadores, todo mundo tem que fazer o que for necessário para o projeto acontecer. É um pouco difícil determinar, de fato, contratualizar exatamente o que você vai fazer. E aí eu queria a ajuda de vocês para entender o que dá para fazer nesse sentido. A outra coisa é as cotas de cada um, né? Porque muita gente, às vezes, entra com uma visão mais democrática, do tipo, não, vamos ter todo mundo cota igual, mas não sabe o que isso significa. No curto prazo já tem um significado, mas no médio e longo prazo isso tem um significado muito grande quando a gente está falando de diluição de valor estratégico das pessoas no projeto, né? E principalmente alguma cultura empresarial que é meio que uma cultura de dono, né, que a gente tem no Brasil. As pessoas gostam, geralmente, dentro do que a gente observa, é importante que a startup tenha um líder muito bem definido. Isso simplifica algumas coisas que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, assim, eu queria, na visão de vocês, na experiência que vocês têm, primeiro a importância, né? Eu estou dando esse cenário de start, mas por que é relevante ter essas conversas logo no início?
E eu queria começar pelas mulheres e deixar a Jéssica, pedir para a Jéssica falar a visão dela inicialmente. Vai lá, Jé. Obrigada. Então, eu queria começar assim, pensando na questão de fase, até por conta do cenário da ACES, né? Lá na ACES, vocês aceitam a validação da ideia. Então, chegam times lá que ainda não tem a existência da pessoa jurídica, no caso, não é formalmente constituído. Então, pensando nessa primeira fase vamos sentar, vamos fazer um documento entre os fundadores, que aí seria juridicamente, a gente pode dar o nome de memorando entre fundadores, memorando de fundadores, e aí a gente vai colocar aqui, na base do diálogo, que sempre eu prezo muito por isso, vamos escrever, vamos colocar no papel o que a gente imagina dessa sociedade, como que a gente vai fazer a divisão de tarefas dentro da sociedade. Então, igual você estava falando a questão do CEO, quais vão ser as responsabilidades de cada um? Isso inclui também quem vai ser aquela pessoa que vai atuar como CEO, CTO, CMO, e aí você coloca tudo nesse documento. Ele é um documento para formalizar as intenções, eu falo assim, né? Toda vez que a gente vai conversar com o cliente, fala, formalize suas intenções, bate um papo. Se for pegar numa metáfora, seria o acordo pré-nupcial. A gente está aqui, a gente juntou, namorou, teve uma ideia, beleza, agora vamos fazer um pré-nupcial aqui, porque a gente não casa pensando em separar. A gente casa e pensa que vai viver a vida inteira junto, até nisso que vai falar lá perante o padre. Mas, infelizmente, existem situações que a sociedade ela é desfeita. Então, para evitar qualquer problema futuro, coloca as intenções nesse memorando entre fundadores. E eu tenho uma situação bem curiosa para trazer, que foi um caso no qual a falta desse documento inicial influenciou para investimento. Então, uma coisa que a gente não está pensando a longo prazo, está pensando aqui e agora, mas isso pode sim resvalar lá na frente, né? Então, assim, é muito importante que isso esteja bem definido. Então, a gente separa nesse momento, eu começo falando sobre isso, memorando entre fundadores, que é a fase da ideia. É antes de você ter a formalização do seu CNPJ, sua pessoa jurídica. E aí eu vou pegar carona nisso daqui, contar um bastidor, sem contar o Santos, mas a Jéssica já me ajudou no momento de ruptura societária, né, onde ela me ajudou a lidar com uma situação que eu não estava muito bem guarnecido, casa de ferreiro, espeto de pau, infelizmente. Acabou que saiu tudo bem, a gente conseguiu resolver isso bem mais rápido do que eu imaginei, né, com a ajuda da Jéssica, ela que fez o distrato, né, acho que o termo chamou de extrato na época, né? E isso deu uma segurança muito boa, e isso foi importante, assim, porque uma situação mal resolvida é um risco de negócio, né? E as pessoas não querem comprar riscos deliberadamente, né? Sem necessidade. E aí a gente ter esse respaldo jurídico possibilitou mostrar que a situação estava sanada. E uma das coisas importantes que você aprende enquanto empresário é que, no final das contas, a administração da empresa, muita gente só vai entender os seus balancetes, o seu fluxo de caixa e a sua seguridade jurídica, né? Os contratos que você estabeleceu com parceiros, com prestadores de serviço e com clientes, né? São os contratos que firmam, de fato, as relações que você diz que tem e o quão seguro você tá. Felipe. Denis, Pode falar, Jéssica. Eu queria aproveitar só para falar uma coisa que é muito corriqueira de acontecer entre as startups nessa fase, assim, que você acabou de contar um caso, né? O seu caso e tal. E é muito comum que na sociedade limitada não pode integralizar com prestação de serviço. E aí tem a falsa percepção que isso pode acontecer. Então, na prática, as pessoas não se atentam para isso e acham assim, não, ele prestou o serviço tal, e aí virou meu sócio. E não, juridicamente isso não é possível. Então, vale só esse OBS aí, que a gente vai falar mais para frente, mas só para fazer esse comentário. Filipão, qual visão inicial você traz sobre esse tema, cara? O que você tem para dizer? Esse é um tema bem sensível e que eu tenho vivenciado a todo momento. Seja pela startup, como advogado da startup, então os founders não têm interesse em falar sobre isso. Então esse paralelo que a Jéssica fez é exatamente o paralelo que eu também faço. Sociedade é igual um casamento, em suas fases, né? O namoro, tudo muito intenso, apaixonante, vamos dominar o mundo. Casamento, viramos sócios, né? É aquele momento que tudo que eu prometi, eu estou cumprindo e vou cumprir até o final do casamento. A questão né? No momento que a gente levanta a mão e começa a verificar se realmente todas as promessas são cumpridas, a gente vai ver que ao longo do casamento
a pessoa não abre mais a porta, não envia mais aquele chocolate, não entrega mais as flores, né? E a gente pode chegar no divórcio. E divórcio, na minha percepção, se litigioso, é terra arrasada. Não existe outra expressão melhor. Porque se a gente seguir para um ambiente judicial, não existe negócio que sobreviva a isso, a uma disputa. Um tema bem sensível. Então isso deve ser sempre enfrentado pelos founders. E aquela velha máxima, Denis, às vezes vou te dar uma notícia ruim. Então quando a sua esposa fala que a gente tem que ter aquela conversa, né, discutir a relação, esse eu acho que é o principal ponto de uma sociedade. Alinhar as expectativas. Então, a falta de alinhamento de expectativas em definição de cargos, participação societária, aportes que serão feitos, em que tempo, em que momento, isso pode levar a um insucesso do negócio. E isso tem que ser definido. Em momento pré-constituição, ou seja, antes de a gente formalizar a PJ, o melhor caminho é esse mesmo indicado pela Jéssica, a gente criar um memorando de entendimento, um memorando que visa regular a pré-constituição e seguir aqueles caminhos que a Jéssica já sinalizou, eu não vou repetir. Em seguida, a gente pensar em eventuais acordos de sócios, quando a gente virar a chave para PJ, né? Repetindo ou não aquilo que foi desenhado no memorando de entendimento, mas trazendo novos desenhos. Com relação àquilo que você disse sobre ter 1, 2, 3, 20 sócios, existem estudos que apontam que a cada novo sócio, principalmente nessa fase inicial, a chance de insucesso é ainda maior. Não quer dizer que a gente não possa ter sócio. Eu acho que a gente tem que ter sócio, faz parte da vida. A questão é o estado, a maturidade do negócio, se vai ter condições de ter tantos sócios ou não, e essa pulverização, né, de participação e das interações aí que a gente vai ter. Eu acho que é mais ou menos isso com relação à startup. Pensando agora na empresa, principalmente nos fundos de investimento que fazem algum aporte na startup. Em qualquer due diligence, a gente vai olhar isso. Então, como é que foi feita toda a estruturação entre os founders, seja de propriedade intelectual, quem é que saiu, deixou de sair. Você pode explicar para quem que não sabe o que é due diligence? É você fazer uma avaliação prévia do estado do negócio. Então, a gente vai fazer... O que é a primeira coisa que a gente faz? Então, eu como advogado de algum fundo de investimento, ou de alguma empresa que busque fazer investimento numa startup, a primeira coisa que eu vou verificar é exatamente como é que foram desenhadas as relações entre os fundadores e entre aqueles que entraram ou saíram dessa relação. Porque você imagina uma coisa, foi desenvolvido algum projeto que tenha proteção da propriedade intelectual. Só que determinado sócio, ex-sócio agora, né, saiu antes mesmo da Constituição. E aí, a propriedade ficou com quem? Vocês fizeram algum desenho sobre isso? Isso pode sensibilizar demais a operação, porque se porventura houver alguma discussão no futuro sobre essa propriedade intelectual, a gente pode estar falando de um novo sócio que a gente não sabia que tinha. E isso, para qualquer empresa que venha fazer algum aporte, é hipersensível, né? Imaginando que esse negócio voe como ele se propõe a voar, e que ali na frente pode aparecer alguém levantando o sovaco e falando, então, eu sou dono desse negócio aí. E isso faz muita diferença e a gente acaba tendo que adequar isso no meio do caminho para trazer segurança em qualquer aporte que porventura se faça. É importante colocar... Pode falar, já. Eu quero pegar dois pontos para complementar, que eu achei bem interessante, que é importante também de trazer, porque isso acontece na prática. Primeiro, quando vai acontecer a questão de due diligence, aí você tem que ter toda essa conformidade para apresentar para os possíveis investidores. E aí você não tem. Aí o cliente te liga, alô, Jéssica, alô, Felipe, quero conversar com você. Você vai fazer o quê? Documento com data retroativa? Não pode? Então, assim... Tira um tempo, faz agora, isso vai fazer diferença depois, você vai se arrepender se não tiver feito. E é uma coisa que, igual a gente está conversando, alinhamento, gerenciamento de expectativa, coloca no papel e esse documento vai ficar entre vocês. E o outro ponto é a questão do judiciário, porque o direito brasileiro, infelizmente, ele não acompanha as mudanças, né? A gente tem essa defasagem aí, inclusive do tempo, tanto é que a gente tem a comissão discutindo direito de startup, tudo ainda, que ainda nem foi definido, e olha, a gente está em 2020. Então, isso ser judicializado também é um mega risco, porque você cai numa vara de justiça comum e às vezes o juiz não vai saber como julgar aquele caso, e isso vira um risco também para as pessoas, porque acabam que as duas partes podem sair prejudicadas, entendeu? Então, assim, esses pontos a gente
infelizmente, só vê no final, mas a gente está contando aqui para que vocês parem, pensem e façam isso para evitar esses riscos. Na verdade, qualquer judicialização já está tirando energia que você podia despender para o desenvolvimento do projeto, né? Então é um tempo que você não quer perder, e aí investir no caminho correto é a melhor coisa. E vocês fazendo essa analogia com relação a casamento, não tem como não lembrar daquele filme Uma História de Casamento no Netflix. Se alguém quiser ver como é que uma coisa pode descambar para o ódio, com uma relação bonita pode descambar para o ódio, assistam esse filme que foi indicado ao Oscar, se eu não me engano, no passado, no início desse ano. É um filme muito bom. Então, essencialmente, na fase da ideia, eu tenho que fazer um alinhamento de expectativas, registrar as expectativas de ambas as partes, o que está sendo acordado entre elas, para que, caso esse projeto de fato se consolide de uma empresa, isso já esteja pré-pactuado e acordado para que não haja surpresas, quebra de expectativas, que é o que começa os conflitos, né? Eu queria que vocês me colocassem alguns exemplos, porque o que eu já acompanhei aqui de experiências pessoais e o que eu vi muito na ASUS acontecer, essencialmente são três grandes razões para que as sociedades acabem, né? Eu vou separar em três grandes grupos aqui. O que muita gente acaba olhando são as brigas, que são as sociedades que acabam por... E aí, quando você começa a brigar, daqui a pouco você não sabe, não é uma questão mais de quem está certo ou quem está errado, já se criou o que a gente chama de ranço, e essas duas pessoas dificilmente vão conseguir conversar, né? E aí foi geralmente uma má gestão de relacionamento que permitiu que a relação chegasse nesse ponto de ranço, né? Tem uma questão que aí geralmente é um pouco mais amigável, mas ainda assim você tem que estar juridicamente resguardado, que é simplesmente a mudança de interesse das pessoas no tempo, né? Então, quer dizer, um projeto de alto impacto, ele é um projeto que você vai dedicar 5, 10 anos da sua vida. Em 5, 10 anos eu posso ter uma mudança pessoal que faz com que o projeto já não faça mais sentido para mim. Então eu posso não brigar, eu posso estar cumprindo todas as minhas metas, mas esse projeto deixou de fazer sentido. Eu quero uma outra coisa para minha vida, quero sair desse projeto e eu tenho que sair de maneira bacana também, né? Então sociedades às vezes acabam porque as pessoas mudam e por mudarem acabam querendo coisas diferentes e aquele projeto para de fazer sentido para uma das partes. E a outra coisa que às vezes a mais objetiva tem a ver com a quebra de resultados, né? Ou seja, uma das partes não entregou o que foi prometido, e mesmo que você tenha uma gestão profissional disso, às vezes é complicado você fazer o corte nesse sentido. Eu pactuei que essa pessoa vai fazer o desenvolvimento do software, geralmente programadores são muito colocados nessa situação, ele vai ser o meu CTO, em 3 meses ele tinha que entregar tal coisa, em 6 meses ele tinha que entregar tal coisa, não cumpriu a primeira meta, não cumpriu a segunda meta, e eu estou arriscado a perder timing de projeto. Então, enquanto empresário, se eu não conseguir corrigir essa situação, eu perco a oportunidade de negócio, né? Então, são 3 grupos de situações que eu vejo. A que eu mais vejo é essa primeira questão aqui, porque o não cumprimento de metas, pelo menos no acordo, no cenário que a ASUS vive, é o que mais aparece de maneira rotineira, e é por isso que geralmente os times vão reduzindo, os times que chegam muito grande acabam reduzindo, porque as pessoas às vezes não têm noção do nível de dedicação que um novo projeto precisa. Ela acha que vai conseguir trabalhar isso à noite, vai conseguir trabalhar nos tempos de folga, e vocês dois que têm projeto, vocês sabem que não é assim, né? A gente vai equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Eu queria entender de vocês histórias, e histórias de bastidores, obviamente sem contar os santos aí, dentro dessas categorias que eu coloquei ou outras que vocês imaginam, de consequências de uma boa regulagem de expectativas. Gé, vou começar com você de novo. Tá, joia. Teve uma situação, você estava falando, e eu pensei num nome específico da situação que eu vejo que é muito comum, a questão da dedicação. Chega lá na frente e fala assim, fulano não ficou aquela coisa, poxa, eu era o CEO, o cara não se dedicava e me tiraram, entendeu? Então eu ainda que tive que sair. Você falou, bateu total, e na maioria das vezes esse é o principal motivo, do tipo, as pessoas não se dedicam e vira uma discussão ferrenha depois para ver de que forma a pessoa vai sair,
porque tem um outro detalhe também de bastidor, o valuation, né? Que aí vocês propõem um valor X, só que, na verdade, o que a empresa tem condição de pagar pela saída é menos X. E aí vira um problemaço para discutir o quanto aquela pessoa vai ter direito de receber na saída da sociedade. Então, esse é um caso assim, emblemático para mim. É por isso que dedicação não pode ser subjetivo, né? Nesse memorando que vocês falaram de intenção e de onde a gente registra as responsabilidades de cada um, tem que estar muito bem pactuado o que tem que ser entregue e o que a gente está chamando de dedicação. Porque subjetividade em contrato ferra, né, Felipe? É porque quando a gente pensa em critérios não apuráveis facilmente, você cria um ambiente de discussão. E isso não é interessante. Então, todo contrato que seja possível, você tem que criar regras objetivas, que a sua verificação ela seja fácil. Então, eu não preciso... vamos pensar. Culpa grave. O que é culpa grave? Para mim, talvez seja alguém batendo no meu carro. Para minha esposa, é eu esquecer o copo de café em cima da mesa. Então, ali é culpa grave, né? Tô com um problema sério, seria demitido se ela pudesse fazer isso. Então, assim, quando você fala de conflitos societários, normalmente a gente acaba retomando aquela parte de alinhamento de expectativas, porque normalmente o conflito se dá porque alguém ofertou alguma coisa e acabou não cumprindo, aí chega na sua segunda hipótese, ou porque os santos não bateram, né? Isso ao longo do caminho você acaba descobrindo que aquele seu sócio, que agora você casou com ele, não era tão príncipe assim, não era tão princesa assim. E isso acaba criando ambientes sensíveis. Então, quando você fala assim de casos reais, eu já tive clientes de chegar no escritório e falar, cara, eu dou tudo, só quero ter paz. Eu vou dar toda a minha participação, não quero mais nada. E a pessoa teria feito um investimento assim, relevante. Estou falando na casa de 7 dígitos, ele estava disposto a isso, até que a gente conseguiu criar um ambiente de conversa e fazer esse alinhamento entre os sócios e eles retomarem a vida deles. Então, isso é muito comum. E quando a gente pensa em não performance, criar os indicadores para que cada um, ao longo do tempo, seja verificado esse cumprimento é extremamente relevante. Porque se alguém não se mantiver engajado por alguma razão, ele vai ter que sair da sociedade ou refletir sobre isso, né? Criar os gatilhos de retirada. Então, quando a gente pensa lá aquilo que a Jéssica falou, como é que a gente vai fazer o valuation? É hipersensível, porque tem 50 regras diferentes de valuation, né? A gente está falando, às vezes, ainda nessa primeira fase, então, valuation é aquilo que você botar. E valuation, segundo João Kepler, é sempre aquilo que você botar, né? Não importa em que momento você esteja. É o preço do seu negócio, do potencial. Então, é sempre relevante você tentar pré-determinar o preço daquele ativo, o preço daquela participação por determinado período. E, às vezes, criar regras de recompra. Então, se houver alguma situação de sensibilidade, de desconforto, eu tenho a opção de comprar. Ou vice-versa, né? Para que a operação ela siga em frente com um ou outro sócio, mas que o negócio não pare. Porque, às vezes, um levanta o sovaco e fala, não quero mais, não sei se eu quero mais, o negócio acaba indo para frente. E aquilo que você falou, time de projeto, é extremamente relevante. A gente não pode perder o time, porque o mundo muda, principalmente hoje, de manhã começa de um jeito e à tarde a gente termina de outro, né? Então a gente não pode ficar nesse momento de humor de um ou de outro. O projeto tem que seguir. Eu queria começar contigo agora, Felipe, te perguntando, a gente tem no mundo das startups, no ecossistema de inovação, uma valorização extremada da posição de CEO, né? Ou do diretor executivo, chama como quiser. Todo mundo quer ser CEO de alguma coisa, né? Juridicamente, o que é ser diretor administrativo, CEO? Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Você trabalhar a governança corporativa, ela é importante por diversas formas, né? Seja para você ter uma coordenação adequada do projeto, seja para você saber quem é que vai lidar com determinados temas e quem é que é responsável por aquilo. Normalmente o CEO, ele veste a camisa do administrador do negócio, o responsável pela administração do negócio. E quando ele assume essa camisa, ele leva com ele diversas responsabilidades. Então, quando eu vejo assim, contratos sociais que tem 200 administradores em comum, eu já falo, cara, eu acho que você não sabia o que você estava fazendo. Porque no caso, por exemplo, de uma situação tributária, primeiro a ser atingido vai ser a PJ,
Em seguida, vai o administrador e talvez vão os demais. Se você é administrador, você já é atingido imediatamente. E quando todo mundo é administrador de um negócio, a governança, a execução de determinadas atividades é extremamente complicada. Então, se eu escolhi o Denis como CEO, ele é o CEO. E assim a gente vai seguir em frente. Claro que a gente pode criar órgãos de governança, tá? Vamos criar um conselho administrativo para deliberar sobre determinadas matérias, mas isso não pode ser veículo para criar ambientes de complexidade para a gestão da startup, até porque a gente precisa de velocidade. Se a gente for para ser um transatlântico, não faz sentido ser uma startup, vai ser uma empresa tradicional. Como startup a gente tem que saber enfrentar os desafios de forma rápida e inteligente, e que é o perfil de todo startupeiro, que na minha percepção é um empreendedor diferenciado. Isso que você está falando é uma das coisas mais sutis quando a gente está falando de governança, distribuição de cotas e estilo de gestão. Você, como líder da startup, você pode ouvir todo mundo para poder tomar a decisão mais inteligente na perspectiva de quem está no barco contigo, né? Só que uma coisa é você poder ouvir todo mundo para tomar uma decisão mais qualificada, e outra coisa é você ser obrigado a que todo mundo concorde para tomar uma decisão administrativa. Essas duas coisas podem ser a diferença entre a morte e o sucesso de uma startup pela velocidade das decisões. E aí, quando a gente entra num cenário de democracia extrema, e isso é um ponto delicado que muita gente às vezes não entende quando eu falo, democracia, ela é linda, mas ela não é o melhor modelo dependendo do estágio que a gente está falando do negócio, né? Então, obviamente que um negócio muito grande, uma instituição muito grande, vai dividindo os poderes e dividindo as responsabilidades para que esse transatlântico não mude de direção pela mudança de ares de cabeça de alguém. Se não vira um SBT que o Silvio Santos acorda e muda a grade do programa todo e não tem quem pare o cara, né? Isso é uma coisa. Então, você tem uma estrutura de governança mais qualificada, garante uma estabilidade institucional. Só que quando a gente está falando de um negócio novo, né, em que você tem um negócio de manhã e outro negócio à tarde, tomar decisão rápido é muito importante. E isso, inclusive, mesmo negócios iniciais que acabaram de receber investimento, eles não podem perder a velocidade de decisão. Um bom acordo societário e um bom alinhamento dos temas que vão ser decididos, às vezes, em conselho, é crucial, porque se você perde a velocidade de decisão, você perde tudo, né, Jéssica? Sim, e a única coisa que eu acho, assim, para acrescentar, porque o Felipe falou bem cirurgicamente sobre isso, é legal por conta da visão de quem está de dentro também, né? A gente consegue ter essa percepção, além de ser advogado. Então, a gente consegue ver de dentro e falar, isso aqui, ó, pensa. Então, por exemplo, a startup já é uma questão de risco. E você tomar decisão rápida, sim, também envolve risco. Você tem que entender que ser CEO tem ônus e bônus. Então, o ônus se a maioria das sociedades, das naturezas jurídicas de empresas no país são de sociedade limitada, você vai ser responsabilizado por aquilo, se você estiver integrando o capital social, o quadro societário daquela empresa. Então, assim, são ônus e bônus, porque você vai tomar uma decisão que, às vezes, você vai ser prejudicado junto com essa sociedade, entendeu? Por estar integrando o capital social. Então, assim, prejudicado de forma geral, vamos pensar assim, né? Para não entrar nos melindres da questão. Então, isso é um ponto. Você tem que entender que são ônus e bônus. Processos trabalhistas, falhas administrativas que levem à lesão de clientes, de funcionários, da sociedade em geral, essas coisas recaem sobre o administrador, né? Ele pode ser o primeiro alvo, dependendo da obrigação. Então, vamos lá. Trabalhista independente, vão sofrer todos os sócios. Consumidor, todos os sócios. Tributário, normalmente bate primeiro no administrador para eventualmente bater nos demais sócios. Ambiental, dependendo, pode ser considerado até crime. Então, você pode responder criminalmente sobre isso. A tomada de decisão é sempre complexa, até porque você, como gestor, você também pode ser responsabilizado por uma decisão ruim. Então, existe, é até comum em determinadas operações que se faça seguro para o C-Level. Então, todo C-Level, normalmente, dependendo da organização e etc., não tem que justificar isso, acaba tendo seguro exatamente para tentar preservar eventual responsabilização numa tomada de decisão equivocada.
Isso, e tem um detalhe que às vezes a questão do prejuízo de uma eventual ação trabalhista e tudo mais não corresponde ao valor integralizado do capital social. Então, isso, consequentemente, vai resvalar nas pessoas que compõem o quadro societário, entendeu? Porque a gente pensa num cenário de startup que está começando e as pessoas dizem assim, capital social, 10 mil reais. Cara, a gente sabe, às vezes nem 10 mil reais tem integralizado ali, sabe? Então, assim, é o seu que está ali na reta. Vai ser o seu. Você como CEO e as pessoas que estão fazendo parte do quadro societário. São vocês. E o administrador, no caso, né? Então, pensa, isso é um ponto a ser pensado. E aí, se você, ouvinte, empreendedor, continua aqui e tá achando que vai melhorar, não vai não, amigo. Vamos lá. Quem chegar até o final do programa querendo empreender ainda, parabéns, meu velho. Vamos falar um pouco agora, ainda nesse tema de divisão societária e da responsabilidade de administração. Independente das minhas cotas, de quantas cotas eu tenha, se eu estiver no contrato social, eu assumo todas as responsabilidades administrativas que venham dali. Tô certo ou falei besteira? Com relação à responsabilidade de administração, não. É só quem é aquele que for eleito como administrador. O que acaba acontecendo, e que é até uma opção pela maioria dos investidores, e inclusive acaba definindo o tipo societário, é ficar longe o máximo possível do quadro societário enquanto não tiver certeza da saúde do negócio. Então, toda vez que você entra na PJ, ali, a partir dali, não importa se sua participação é 1%, 20%, 200%, ou seja, acima de 100%, você vai acabar, seu patrimônio pode ser alcançado. Então, vou te dar um exemplo. O patrimônio da startup é de 10 mil reais, compatível, inclusive, com o capital social, só que existe um sócio muito rico. E eles foram condenados, porque fizeram alguma cagada, a pagar, sei lá, R$1 milhão por alguma dívida. Quem vai pagar, no fim das contas, vai ser aquele sócio rico, que às vezes tinha 1%. Ele pode até ter direito de regresso contra os demais. Cara, mas cobrar de quem não tem, você pega e guarda isso no quadro porque não serve para nada. É porque o administrador não necessariamente ele vai ser o sócio, entendeu? Mas a questão da responsabilidade na empresa, no caso de uma limitada, vai acabar indo para todos os sócios. É porque, por exemplo, se o administrador causa algum prejuízo comprovado à empresa, ele pode ser responsabilizado, entendeu? Então, só fazendo essa diferenciação do que seria o administrador, do que seria o quadro societário. Existe essa diferença sim, tá? Juridicamente. O que eu vejo, e aí é uma primeira alinhamento de expectativas, nem todo mundo que tem cotas da startup num acordo inicial, geralmente é uma pessoa que sabe o que é o risco de empreender. E nem todo mundo que vem no time inicial geralmente é tão estratégico quanto acredita ser, né? É óbvio. E a gente vê muito isso daqui. Quando a gente apresenta os times fundadores, tem pessoas, e geralmente, vamos dizer assim, o cargo-chefe, o que mais é sabatinado é o líder, porque nele mora toda a expectativa com relação ao alcance do potencial daquele projeto. O projeto pode ser excelente, mas se o líder não for, os investidores geralmente não acreditam naquilo, e com razão. O líder é a principal questão. Só que o time fundador, eu posso ter pessoas ali que são muito estratégicas para o futuro do negócio e posso ter pessoas que elas estão com cotas não porque elas são estratégicas, mas porque eu não tenho grana para poder pagá-las corretamente, vamos dizer assim, e uso as cotas como um meio de remuneração, né? Só que essas pessoas elas não vão ser sócias futuramente, elas não têm esse perfil, não têm essa questão, e não são estratégicas no futuro, né? Ou seja, eu, por não conseguir contratá-las de maneira convencional, acabo convencionando um percentual da empresa como promessa, para que no futuro evento de liquidez essa pessoa receba mais do que ela receberia pelo que eu poderia pagá-la nesse momento. Só que aí começam as discussões de quem é mais estratégico, quem não é. Como que eu faço um contrato de sociedade, uma vez que essa pessoa nem vai de fato ser uma sócia? Ela tem cotas com uma forma de remuneração pelo seu trabalho. Como que a gente acerta essas situações? Renato?
Bem, Denis, a questão é a seguinte, esse perfil, normalmente, qual é a minha recomendação? Hoje eu atendi 3 startups com dores parecidas, tá? Uma do assunto anterior, sobre aquela questão do comando, como é que se eu sou CEO, eu devo alguma obediência aos demais sócios, algo nesse sentido, ou eu comando o negócio? Sim, você comanda. Claro que você tem que ouvir, até porque tem que ter uma relação confortável. Nas outras 2 startups que eu conversei hoje, é exatamente na construção do equity, era definir um pool de cotas que seriam usados para trazer parceiros, pessoas estratégicas para o negócio. Então, a gente pode estar falando de profissionais estratégicos ou para usar para pagar o serviço de alguém, que é hoje muito comum com perfis de pessoas voltadas à programação. O equívoco que eu vejo, às vezes, é um equity muito elevado, então essas questões têm que ser muito pensadas na hora de desenhar o equity, porque é um fluxo de caixa que você só perde, é só débito, nunca mais tem crédito. Então é o seu caixa que ele só debita. Então toda vez que você for passar o cartão, digitar a senha, confere o número, porque se o número estiver elevado demais, ali na frente você não vai ter saldo para gastar. E esse perfil de founder, né, que às vezes não é um sócio que ele vai seguir em frente, você tem que estabelecer regras de compra dessa participação societária. Então, ali mesmo você já pode pré-determinar, inclusive, o preço disso. Estimo que o preço do serviço dele seja algo em torno de 100, 200 mil reais, que pode ter uma participação societária algo em torno de 5%. Claro que, face ao risco que ele está assumindo, de receber o dinheiro dele em cotas, que ali pode trazer algum sucesso, você pode calcular alguma bonificação em razão disso. Para ali na frente, em um determinado período, você estabelecer uma regra de compra dessa participação. Então, isso acho que ficaria mais confortável e você retomaria essa participação para a startup. E quem vai comprar é a própria startup, não necessariamente algum sócio. Claro que um sócio pode ser definido isso, mas o ideal é que essas cotas voltem para a startup e, eventualmente, ela possa ou distribuir entre os sócios, ou liquidá-las, ou usá-las novamente aí para trazer um outro parceiro estratégico. Ou seja, o que você está me dizendo é que cotas, quanto menos eu ceder, melhor, né? Isso que você falou é muito bacana. Só desce, né? Só cai a quantidade de cotas, né? É aquela conta corrente que nunca mais você vai ter crédito. É débito, e débito. Só que a fatura, ali na frente, ela vai chegar e você vai perceber que o seu dinheiro foi embora e talvez você não tenha gasto corretamente. Só que esse dinheiro nunca mais volta. E isso, logo ali na frente, pode ser uma hipótese do insucesso do seu negócio. Jéssica, quer complementar? Com 2 pontos, a questão prática gerencial mesmo, porque isso acaba influenciando na questão de votação, né? Porque quanto mais muda, mais influencia, e você vai registrar em ata, igual você estava falando da questão de conselho. Essas coisas precisam ser registradas e isso influencia diretamente no dia a dia, na operação do negócio, na forma como as coisas vão ser decididas. Aí a outra coisa que eu quero complementar é que a opção de compra, assim, só para que a gente acaba ficando na cabeça, né? A opção de compra é uma obrigação. E não, é um direito, não é uma obrigação. Então, ele te dá o direito de e não te obriga a. Isso é bem importante da gente estar em mente. E aí, geralmente, um tipo de contrato que a gente ouve muito falar é o tal do contrato de vesting, né? Vocês podem me explicar o que é o contrato de vesting? Eu, enquanto startupeiro, preciso saber disso. Você pode me explicar, Felipe? Bem, esse é um contrato bem típico nesse ambiente. Na verdade, quando a gente fala de contrato de vesting, ele é muito mais uma cláusula de vesting que estabelece várias outras regras dentro dele, porque você pode lançar isso dentro do memorando de entendimento e dentro desse memorando lançar outras regras de governança, etc. E pode vir o vesting. Então é muito mais uma cláusula que o contrato em si, mas ele também ele é visto como um contrato e pode tê-lo só como um único instrumento. É nele que a gente pode estabelecer regras para aquisição societária, aquisição de cotas societárias. Então vamos lá, isso serve não só para esses personagens estratégicos, trazer uma pessoa estratégica que tem um conhecimento específico, mas também para os founders. Então a gente vou dar um exemplo, vamos pegar 50% da participação, somos 3 sócios, vamos dividir esses 50% entre nós 3, os outros 50% vão ficar vinculados à nossa performance. Então, quem não entregar, não vai ganhar, e isso vai ser redistribuído com os demais sócios. Então, a gente pode criar uma meritocracia. Quem se engajar no início,
ótimo, você vai ter mais participação societária. Quem não se engajar, quem não entregar, vai ter menos participação societária. Dentro desse contrato, você pode criar toda sorte de métricas. Então, eu costumo dizer que contrato é criatividade. Então, você usa a criatividade vinculada à legalidade, mas quase que tudo no direito privado você pode fazer muita coisa. E a tempo. Então, vou pensar num outro, mais uma vez, em pessoas estratégicas. Eu preciso que o fulano de cal fique por determinado tempo na sociedade. Então, eu posso diferir a aquisição dele, ou seja, diluir no tempo a aquisição dele de cotas, para que a cada 6 meses ele ganhe 1%, para que eu tenha certeza que ele vai ficar 2 ou 3 ou 5 anos na sociedade. E se ele sair antes, ele vai ter a seguinte punição, que normalmente é vinculada à perda da participação societária, que é mais fácil compensar, né? Então, você usa o próprio ativo dele, que você tem acesso direto, que são as cotas, para puni-lo. Então, não fez, recebe punição. E assim sucessivamente. Claro que a gente não precisa ser 1 mais 1 é 2, é isso aí, né? Mas é necessário que a gente crie regras assim, para que todos se engajem no sucesso do negócio. Então, quer dizer, no final das contas, o contrato de vesting é uma forma de eu registrar, além de tudo que vocês já falaram, né? Expectativas que eu preciso alinhar, mas também como que serão distribuídas essas cotas no tempo, quais são as regras de distribuição e de retorno dessas cotas, caso as metas e as métricas que eu defini não sejam cumpridas. É isso, Jéssica? Isso, e tem um período aí também, a gente de novo trazendo a analogia do casamento, mas chama o período de cliff, que é aquele 1 ano que até então não entra. Passou aquele 1 ano, você entra comumente no mercado utilizado de 4 anos, geralmente. Então, 1 ano de período de cliff, 4 anos para a opção do VEST, né, que dá a opção D, e aí você vai condicionando a questão no tempo. Isso vai ficar, da mesma forma que o Felipe falou, vai ficar condicionado no documento. Então, por exemplo, a cada mês você atingiu a meta tal, você vai ter direito a tantos % da participação societária. E aí, na sua saída, vai ser proporcional. E é interessante considerar que no período de cliff, que é esse período de namoro, que até então não entra, né, que é um período prévio, se sair, ele não sai com nada, porque vocês estão ainda se conhecendo, estão vendo se aquele negócio vai dar certo, sabe? Porque o vesting, ele é o quê? Vestir a participação societária. E ele é usado no direito brasileiro, é importado, né, dos Estados Unidos, porque a gente não tem legislação para isso, mas ele é importado para reter talento. Então, por exemplo, a gente já começa com capital baixo, então a gente não tem dinheiro, vamos dizer assim, em caixa para pagar um programador. Essa seria uma saída para que aquele cara acredite junto com você, vista a camisa junto com você, porque naquele período de tempo concluído, então, 1 ano de período de cliff, 4 anos de período de vesting, ele vai ter direito à opção de compra de 10% de ações, porque ele cumpriu as metas dele que estavam determinadas para aquele período de tempo. Então, quer dizer, vesting é o período em que eu vou vestir as ações e cliffing é o período que, se eu sair antes disso, eu finalizo o contrato. Entendi corretamente? Não, o cliff que não pode exercer a opção de compra. É aquele período que ainda não pode exercer a opção de compra. Entendi. Jéssica, tem mais alguma coisa que eu deveria saber sobre vesting? Tem mais 2 observações aí que acontecem, né, no mundo das startups. Uma delas é a aceleração do vesting, que seria a aceleração do período. Ou seja, vai dar o direito a exercer imediatamente aquela opção de compra. E o outro detalhe é o vesting invertido, que é quando a pessoa já entra recebendo a participação e, se sair antes, tem que vender para a própria sociedade. Esse eu não conhecia. Bacana. O princípio é o mesmo, mas ao invés de você ir distribuindo no tempo, você retira se não for não for cumprido as metas, no caso. Isso, e tem 2 observações importantes, porque no caso da saída, quando ele sai, ele recebe um valor simbólico. Então, por exemplo, a cota é R$1, porque não foi concretizado. E a questão também do vesting invertido tem o risco trabalhista, que é um ponto a ser considerado. Entendi. Entrando um pouco nos detalhes de outras cláusulas que geralmente estão nesses contratos para minimizar o risco das sociedades e tratar algumas situações específicas, eu queria perguntar para vocês o que significa algumas cláusulas, alguns termos. E aí, Felipe, eu queria que você me explicasse o que é o tal do drag alone. Você pode me explicar? Inclusive hoje, eu entregando um
um acordo de sócios. O sócio levantou a mão e perguntou: e aí, o que é isso, cara? Drag along que está escrito aqui. Cara, não é incomum quando você, uma eventual entrada de novo sócio, que pode ter o perfil de investidor ou não, que nessa mudança da participação societária, que haja alguma mudança de controle da startup. Então, principalmente quando a gente fala de uma pulverização de minoritários. Então, às vezes eu tenho muitos sócios que foram entrando ao longo do caminho, e com a entrada desse novo personagem, que pode ser investidor ou não, mas um parceiro relevante, você pode criar uma regra de retirar os demais minoritários e deixar um ou outro. Inclusive, voltando até um ganchozinho lá no vesting, contrato é criatividade. Então você vai definindo as regras, o racional é sempre o mesmo. Se eu cumprir, eu ganho, se eu não cumprir, eu perco, e assim a gente vai seguindo. No drag along, a ideia é preservar a sociedade politicamente também. Então, ao invés de eu ter 200 minoritários, eu vou ter só aquele que interessa. Então, eu posso carregar determinadas classes de sócios ou todos os sócios. Levando isso para uma sociedade anônima, isso já é regra legal. Então, independente de você inserir ou não isso, você pode ter... É bom que isso esteja no estatuto, mas existe uma regra legal prevendo a possibilidade de carregar os minoritários, que seria a questão do drag along. Entendi. Você quer complementar, Jéssica? Quero só para fazer uma contextualização, né? Que o drag along ele nada mais é do que uma cláusula de saída da sociedade no acordo de sócios. E vale considerar que a gente agora está falando de acordo de sócios, é diferente de memorando entre fundadores, porque o memorando ele vai ser pré-CNPJ e o acordo de sócios já vai ser depois do CNPJ constituído, da pessoa jurídica existente. E outro detalhe também com relação ao acordo de sócios é que esse é um documento que, se não for judicializado ou que não entre nas rodadas de investimento, vai ser entre vocês. Diferente, por exemplo, do contrato social, do estatuto social, que vão ser publicizados, né? Que eles precisam ser depositados na junta comercial. Quer complementar, Felipe? Essa questão do registro ou não do acordo de sócios é extremamente relevante. Porque, dependendo do conteúdo, pode ter questões sensíveis que devem ficar restritas aos sócios. Quando você não registra, ele não é oponível a terceiros. Ou seja, se um terceiro entrar, você não pode exigir o cumprimento de determinada obrigação, porque não foi publicizado. Então, questões que sejam passíveis de publicação, ou seja, não são estratégicas, deve haver o registro. Aquilo que não é passivo de publicação, que é o normal de não ser, quando a gente fala de acordo de sócio, vai ter efeito só entre a gente. Entendi. Uma das cláusulas que as pessoas não entendem o risco, mas uma das cláusulas mais importantes é a cláusula de não competição, né? E aí, Jéssica, eu queria que você falasse um pouquinho do porquê que essa cláusula é utilizada e por que ela é importante entre os sócios. É uma excelente cláusula e eu acho que ela caminha junto com a questão da confidencialidade também. O que acontece? Eu vou dar um exemplo prático de um cliente que o know-how dele era justamente fazer o que a empresa que ele estava saindo fazia. Então, mas ele tinha contratualmente esse bloqueio. Então, ele não conseguiu criar uma nova empresa com o mesmo objeto, vamos pensar assim, né? Por conta de uma cláusula de não competição. Ou seja, que você não vai poder atuar numa mesma área da qual você atuava junto àquela empresa por determinado período de tempo, geralmente 1 ano. Isso é, de certa forma, precaver uma concorrência com informações estratégicas, uma vez que a pessoa pode sair ali e virar um concorrente direto, né? Esse tempo de não competição te dá alguma seguridade com relação a isso, né? Isso. E por que eu falei que caminha junto com a confidencialidade? Porque às vezes o sócio está bloqueado pela questão da não competição, só que não tem a questão da confidencialidade. Então, assim, teve uma briga extraordinária e aí ele não entra juridicamente mesmo naquela sociedade, mas ele vende o segredo de negócio para outra empresa e ele está ali às escuras, sabe? O famoso laranja. Ele entra ali como laranjinha, passou as informações que seriam reputadas como confidenciais da empresa. Por isso que essas cláusulas, ao meu ver, juridicamente, têm que andar juntas, que dão mais resultado, né, na prática. Felipe, e o tal do lock-up? O que é? Eu vou fazer até um paralelo, aproveitando o lock-up junto com o NCA e a cláusula de não concorrência, são duas cláusulas extremamente sensíveis. Então, a reflexão sobre elas deve ser assim, a mais profunda possível. Por quê? É muito comum que vá lá e lance, né, a cláusula está lá no meio.
Isso cria efeitos práticos desastrosos para quem eventualmente venha sair. Dá um exemplo. O MCA não seria aplicável em determinadas situações. Que é muito comum, principalmente em contratos de trabalho, colocar uma não concorrência para um colaborador seu. Tá, mas o core dele é ser engenheiro, então você não pode limitar a atividade dele de engenharia. Então eu já fiz processo de dissolução de sociedade em que um dos sócios falou, tá, ele vai sair, mas eu quero uma não concorrência. Ele não pode mais atuar nesse negócio. Eu falei, beleza, você pode pagar para ele nunca mais atuar nesse negócio ou por determinado tempo. Hoje, quando você vai definir não concorrência, principalmente quando a gente pensa em funcionário, estou falando só um distanciamento, mas é comum, você tem que pensar região, tempo e se ele foi remunerado para isso. Pensando em funcionário. Para sócio, região, mercado, tempo. Nada é eterno. A gente nunca na face da Terra, a gente vai querer qualquer disputa judicial. Chega num ambiente de conversa e fala de qualquer tipo de processo judicial, eu já até levanto a mão e falei, Jesus, não. A gente não vai nem pensar nisso, porque isso não pode acontecer de forma nenhuma, porque é desastroso, como a gente comentou agora há pouco. Com relação ao lock-up, seja de pessoa estratégica ou de algum outro sócio da startup, a ideia é que, para que eu consiga executar o projeto ou determinada atividade da startup, eu preciso que ele esteja dentro dela. Porque sem ele eu não vou seguir em frente. Então você pode estabelecer regra de que, por determinado tempo, ele vai ter que ficar sob pena de. Então eu prefiro sempre colocar a penalização linkada com o ativo dele que a gente tem fácil acesso, que a gente poderia auto-executá-la, linkar com as cotas sociais. Aí a gente volta lá para a parte de VEST, Inclif, então você faz toda essa junção de VEST, Inclif, Lockup, para criar uma regra que eu preciso do Denis, se o Denis sair, a sua punição vai ser a perda da sua participação societária. É mais ou menos isso, é você manter aquele personagem estratégico no seu negócio. Entendo. Jéssica. Eu quero acrescentar uma coisa muito bem pontuada que o Felipe falou, a questão da remuneração, né? Isso é muito, a cláusula de não competição geralmente é muito usada com diretores de grandes empresas, no qual eles sabem muito, fazem muita diferença para aquelas empresas, por conta do conhecimento de know-how daquela empresa de operação, e aí estabelece esse período de 1 ano, no qual ele vai receber durante esse período para que simplesmente ele não atue na mesma frente que ele já atuava, entendeu? E isso também é uma realidade, às vezes, na startup, com o sócio que sai, que ele continua recebendo o prolabore dele durante esse período. Aí estabelece um prolabore daquela mesma época que ele saiu. Então, ele recebia X, ele vai ficar recebendo X durante esse 1 ano aí que foi pactuado no acordo de não competição, no documento, né, que inclui essa cláusula. Jéssica, e se eu ou meu sócio morrer? As nossas cotas passam automaticamente para os nossos herdeiros viram sócios administradores, sócios do negócio? Então, Denis, essa questão de morte, no caso que seria a sucessão, você pode prever essas hipóteses, inclusive no contrato social ou também no acordo de sócios, para que a gente consiga ter a permanência, né? Que a empresa sobreviva, ainda que um dos sócios venha a falecer. Então, você consegue colocar em cláusulas as hipóteses de sucessão para que a gente consiga manter essa empresa aí em operação. Aí, complementando aquilo que você disse, Jéssica, a gente pode, sofisticando, né? Dando mais algumas coisinhas. Não necessariamente o fato morte você vai trazer os herdeiros, tá? Porque eles podem não ter perfil. Então você pode estabelecer regras de perfil. Você quer que ele entre, beleza, mas ele vai ter que ter a seguinte competência, a seguinte qualificação, e ainda assim vai ter que ser submetido à avaliação se ele tem capacidade de estar ali. Se ele não tiver capacidade, ele não vai entrar, a gente vai liquidar a sua cota. E quando a gente pensa em pagamento das cotas, a gente tem que pensar no prazo de pagamento. Você imagina se eu tenho uma participação societária relevante, a empresa vale 100 milhões de reais, e eu tenho que pagar à vista 10 milhões. Não, sinto muito, a gente vai pagar 100 mil durante não sei quantos anos, e é assim que vai ser. Porque o caixa ele pode ser vulnerado numa saída de sócio, seja por morte ou uma exclusão propriamente dita. Então você tem que regular, inclusive nesse momento, para que você não tenha nenhuma vulneração no seu caixa.
Isso, e pelo Código Civil, a hipótese de sociedade limitada nessas situações de liquidação, o que eles consideram é o balanço patrimonial à época do fato, né? Então, isso também é um ponto a ser considerado, porque aí você vai liquidar o valor das cotas de acordo com o balanço patrimonial daquele fato, daquela data que aconteceu aquela situação. Eu te pergunto, Felipe, e o que é uma regra de não aliciamento? E por que isso é relevante de ser pensado? Gente, eu vou trazer um caso público, inclusive qualquer interação que alguém tiver com um contrato meu vai ter uma regra dessa. O Gustavo Caetano, certa vez, ele colocou no LinkedIn dele que ele convidou uma empresa para fazer um benchmark. Vou te apresentar aqui, muito comum, inclusive, no nosso ambiente, né? Que, diferente do direito, que isso não acontece de forma nenhuma, né? O advogado gosta de segurar tudo para si. Nesse ambiente que a gente vive de startups, graças a Deus, é um ambiente saudável e a gente compartilha muito conhecimento, network, etc. E ele disse que num benchmark com determinada instituição financeira, eles foram lá e capturaram diversos profissionais estratégicos dele, gente do RH e programadores. Então, a qualquer momento, você perder um programador é sempre complexo, né? Então, você criar uma cláusula de não aliciamento inclusive, não necessariamente só para sócio, pode ser qualquer tipo de parceiro comercial que você tem interação, é que ele não pode contratar os seus colaboradores. Então, ele não pode ter uma relação societária, ele não pode contratar por determinado período, tudo sempre é ligado no tempo ou mercado, tá, gente? Nada é eterno, tudo a gente tem que colocar tempo. Quando a gente não coloca tempo ou coloca um tempo demasiado, você cria uma possibilidade de discussão. E o que a gente não quer é discussão. Qualquer coisa que seja 1 ou 2 anos, eu acho que um tempo razoável, às vezes, seja de 2 anos, para determinada cláusula, não necessariamente essa, é o suficiente para você distanciar a pessoa do mercado. Então, voltando lá naquela parte do lock-up, que também se aproxima disso, quando um presidente sai, ele vai ter esse período que ele não vai poder exercer mais a atividade dele. Então, de igual forma, isso também se encaixa para essa regra de não aliciamento. Entendi. Então, eu posso utilizar a regra de não aliciamento, a cláusula de não aliciamento, para que colaboradores não sejam contratados de maneira indevida, ou que clientes sejam aliciados, ou que outros relacionamentos estratégicos ali da empresa sejam preservados, né? Então, complementando o que o Felipe estava falando, que é uma coisa bem importante, porque a gente está falando muito aqui da sociedade, mas ele trouxe essa questão da prestação de serviço. Então, algumas coisas que a gente está pontuando aqui podem ser usadas em contratos, né, relacionados aos sócios, à sociedade, mas também em contratos de prestação de serviço, como é o caso da confidencialidade e do não aliciamento. Bacana. Pessoal, tem outras cláusulas que vocês acham interessante pontuar para nossa audiência que eu não perguntei? Eu fiz um bate-bola aqui das mais comuns, mas tem alguma que vocês queiram complementar? Eu gostaria de trazer, Denis, só uma questão relacionada à propriedade intelectual, que é muito importante. Eu não vejo, às vezes, muita preocupação na gestão da PI, da propriedade intelectual. Então, toda vez que a gente tiver interações externas, prestador de serviço ou do próprio sócio, a gente precisa inserir regras de que, pensando enquanto sócios, que tudo que for desenvolvido pelo sócio é da sociedade, não é do Felipe, não é do Denis, não é da Jéssica, é da sociedade. Porque logo ali na frente, ele pode ter feito registro em nome de pessoa física, a marca, e a marca é dele, e ele foi embora. Como é que a gente vai equalizar isso? Inclusive, eu tenho um caso real sobre isso, e que o sócio saiu, mas lá no NPI, o registro da marca estava no nome dele, pessoa física. E aí? E para encontrar esse cara que tinha saído há um tempão? Foi um desafio muito grande. A sorte que a gente encontrou e a gente conseguiu fazer essa transição. Isso serve tanto para a propriedade intelectual, mas também para tudo, qualquer coisa. Por exemplo, domínio de internet, redes sociais. Normalmente a gente abre em nome de pessoa física. O cara saiu, Jesus. O que eu vou fazer? É um problema bem complexo de se resolver, mas a gente tem que criar regras sobre isso também. Jéssica, algum ponto que você gostaria de complementar? Alguma cláusula? Sim, eu vou ponderar o que eu tenho falado durante toda a nossa conversa aqui, que é a necessidade do diálogo, que faz toda a diferença. Então, eu vou pontuar uma cláusula que eu acho muito importante, que faz diferença na prática, principalmente quando a gente tem um problema para resolver, que são as cláusulas de solução de impasse e controvérsias. Então, por exemplo, colocar uma cláusula que, na hipótese de saída de um sócio, de briga societária, a gente pode discutir antes de judicializar
a gente pode contratar uma câmara de arbitragem é mais caro, mas, por exemplo, fazer uma mediação societária como você sabe, né, que eu já fiz algumas vezes, e surte efeito porque a gente evita a judicialização do conflito. Massa. Pessoal, obrigado pela aula que vocês deram aqui. Eu aprendi bastante com vocês hoje, tenho certeza que nossos ouvintes também. Queria convidar a todo mundo que está ouvindo a conhecer um pouco mais de perto a Jéssica, o Felipe, e queria que vocês deixassem uma mensagem final e os contatos de vocês para acessar. E agora eu vou pedir de novo licença ao Felipe e falar, Jéssica, quem quiser te procurar, como que te acha, como é que eu chego em você? Então, eu trabalho de forma autônoma, então eu não tenho escritório para ser encontrada, escritório formal, vamos dizer assim, mas vocês podem me encontrar pelo LinkedIn, Jéssica Nascimento Galvani, e também pela Elas Resolvem, que é uma porta também para a gente conversar. Estou aberta aí, espero ter acrescentado com conteúdo para vocês. Foi uma aula também para mim, porque aprendi bastante aqui com o Felipe e a sua percepção também de mercado, Denis, então agradeço a oportunidade e fica o convite também para vocês, igual eu falei, seguirem Elas Resolvem nas redes sociais. E a Jéssica advogada, vamos dizer assim, né, as duas versões, a empreendedora e advogada, vocês encontram no LinkedIn. Massa. E você, Filipão? Denis, foi um prazer aqui bater esse papo com você, com a Jéssica. Realmente a troca foi muito boa. Eu acho que essa energia aqui foi bem legal. O que eu tenho assim um recado assim para dar assim para a galera que está nos ouvindo é, cara, vá lá e faz e aceite riscos. Risco faz parte da nossa vida. Ouvir isso de um advogado às vezes é complexo, mas como assim aceite risco? Sim, às vezes a atividade ela tem risco. Então, como é que você consegue realizar essa atividade com o menor risco possível, mas sem eliminar a possibilidade de seguir com ela? Vamos construir aquilo que é factível construir, vamos conversar e vamos fazer os desenhos necessários. E que tenho certeza que isso vai trazer mais saúde para o seu negócio. Para me achar, eu também tenho essas duas versões, né? Eu tenho o Felipe advogado e o Felipe startupeiro. Então você consegue me encontrar tanto no LinkedIn ou no Instagram, Felipe Valfre, e como escritório, um Valfre Advogados, e na Inlaw com você, que é a Escola de Inovação Jurídica que eu estou à frente. Aí, Histórias de Bastidor, né? A Jéssica, o Elas, é um dos projetos que estão aqui no nosso programa de aceleração. A Jéssica, depois que ela me socorreu, eu a socorri nesse projeto. Estamos trabalhando junto, acho que já há algum tempinho, né, Jéssica? Desde 2019, eu acho que... Um ano e pouco. Um ano e pouquinho. Se for pensar de lá da Tec Vitória que a gente começou, já tem uns 2 anos. Tem isso também, né? Teve a Tec Vitória, eu era assessora jurídica lá, a gente já trabalhava junto desde lá. E mesmo, Denis, já tem um tempo, né? E quanto mais a gente se conhece, mais facetas eu conheço de você, porque a Jéssica advogada, ela é bem sistemática, a Jéssica empreendedora, ela é bem líder, nessa pegada que o Felipe tá falando, né? A Jéssica advogada pensa em tudo, ela é bem criteriosa, a Jéssica empreendedora, vambora, vamos fazer. E tem a Jéssica mística, que volta e meia aparece, né? que é a Jéssica que pergunta o seu signo. Meu ascendente escorpião, mentira, que nós também tem touro. Não é escorpião, é touro. A Jéssica mística é a versão que eu mais gosto. E, Filipão, fica o convite, cara. O que a gente puder ajudar na Inlaw, você sabe que você pode contar com a gente conta contigo também. Vamos agora tentar em 2020 conseguir se aproximar como a gente vem ensaiando desde o ano passado. Eu aprendo sempre que eu converso com vocês e tenho certeza que a nossa audiência aprende também. E já deixo aqui o convite, a gente tem pelo menos mais umas 2 pautas previstas da parte jurídica, então como funcionou bem hoje o nosso bate-bola, já fica o convite para a gente falar aqui sobre investimento e sobre outros cuidados que a gente tem que ter nos aspectos jurídicos da nossa operação, beleza? Vai ser um prazer, Denis. Combinadíssimo, vai ser um prazer falar sobre esses temas. Beleza então, galera, um grande abraço e tamo junto. Um abraço, gente. Vamos lá. Só um minutinho. Eu tô procurando a tomada, que a bateria aqui tá acabando. O Felipe tá andando pela casa e a gente conheceu a casa dele toda. Da sogra. A casa da sogra dele. Ele caiu. Ele caiu.